Bom dia, meus amores! Hoje nós iremos fazer a correção da interpretação de texto da página 117 a 119, certo? Essa interpretação de texto, ela corresponde ao conteúdo que foi estudado na aula passada, que é o texto descritivo. Como eu mencionei para vocês, a utilidade do texto descritivo já está sendo descritivo, ele vai descrever. Professor, ele pode descrever só os objetos, uma pessoa? Não, ele pode descrever um lugar, ele também pode descrever a personalidade de uma pessoa, se ela tem a personalidade forte, se ela é guarda-raiva, se ela é simpática, se ela é antipática. Então, a descrição, a utilidade dela, o conceito dela é esse. Ela serve para descrever, certo? Então, eu vou dar continuidade, fazendo a leitura, né? E vocês vão acompanhando aí para logo em seguida nós debatermos as perguntas. Tudo bem? Vamos lá. Bonito, preservar sempre. Adjetivos para descrever a cidade afloram como as águas cristalinas que renderam fama a Bonito, Mato Grosso do Sul. Referência na gestão do ecoturismo no país, desde os anos de 1990, a cidade, a 312 quilômetros de Campo Grande, soube explorar suas riquezas naturais como poucas. Por conta disso, e por seu potencial de atrair tanto famílias quanto viajantes atrás de emoções mais fortes, é que Bonito está na lista dos 100 destinos mais sustentáveis de 2014, elaborada pela Green Destinations, organização não governamental focada para avaliar a preservação de lugares turísticos. A cidade de 20 mil habitantes conta com 2 voos semanais da Azul, saindo de Viracopos e outros fretados pela CVC, além de 5 mil leitos em 80 hotéis. A visitação com preços tabelados para as atrações por meio de um voucher, emitido pela prefeitura e vendido por mais de 50 agências de turismo. É um modelo almejado por vários destinos. Apesar da fama, Bonito recusa o rótulo de cara, atribuindo a limitação de visitantes e a boa infraestrutura os preços elevados dos pacotes, que, em geral, incluem almoço e equipamentos. No ano passado, Bonito recebeu 240 mil viajantes, apesar de ter capacidade para muito mais em suas mais de 40 atrações. Pelo aplicativo Guia Bonito, dá para montar a sua própria programação. A flutuação no Rio Sucuri é a mais clássica e obrigatória. Munidos de máscara, snorkel, colete salva-vidas e roupas de neoprene. A água é fria. Os turistas descem com a suave correnteza na companhia de dourados, piraputangas e outros peixes. A cor e a limpidez da água da Gruta do Lago Azul, principal cartão postal de Bonito, são outro destaque. Os quase 300 degraus de uma escadaria rústica não são nada perto da beleza do poço de mais de 900 metros de profundidade. Aliás, 90, perdão. 90 metros de profundidade. Mais alta do estado, com 157 metros, a Cachoeira da Boca da Onça. É um passeio de um dia, que percorre uma trilha fácil de 4 quilômetros. Para a fartura de cascatas, o Parque das Cachoeiras oferece 6 opções de quedas, com águas cristalinas e uma tirolesa. O Abismo Anhumas é para os radicais. Um rapel de 70 metros leva a uma caverna submersa, com formações cônicas de calcário, onde se pode flutuar ou mergulhar com cilindro. Vocês podem observar que esse texto ele nos fala sobre a descrição desse lugar. Que lugar é esse? Bonito. Então, o objetivo desse texto é descrever o lugar de Bonito que fica no Mato Grosso do Sul. Ele fala da questão de cachoeiras, ele fala da questão de banho, ele fala da questão de turistas, certo? Primeira questão. Observe que. Eu peço perdão para vocês que aí tem observe, faltou o VS, certo? Então, observe
que, logo na primeira frase, o autor já define sua intenção, descrever a cidade de Bonito, localizada no Mato Grosso do Sul. Letra A. Explica o significado da frase. Adjetivos para descrever a cidade afloram como as águas cristalinas para renderem fama a Bonito. Vamos lá. O que ele está perguntando? Ele está pedindo o significado dessa frase. Então, o que eu vou dizer? Segundo ele, o local apresenta tanta beleza natural e encantos que facilmente se pode falar de suas qualidades, já que elas se encontram por todo lado. Letra B. Essa frase destaca um importante papel que os adjetivos, vocês lembram o que eu disse para vocês, o que é adjetivo? Que o adjetivo ele serve para caracterizar, por exemplo, bonito, feio, alto, magro, gordo, pequeno. Todos esses nomes, eles são adjetivos, porque eles estão caracterizando. Por exemplo, a água lá de Bonita é uma água cristalina. Tem a tirolesa, que é dessa forma, tem tantos metros. Então, todos esses aí são adjetivos porque estão caracterizando. A função do adjetivo é caracterizar. Então, essa frase destaca o importante papel que os adjetivos têm nos gêneros predominantemente descritivos, que é descrever, certo? Por que eles são importantes nesse gênero? Porque é uma classe de palavras que tem a função de atribuir, como eu acabei de mencionar para vocês, atribuir característica ao substantivo, certo? Por exemplo, ele falou o quê? Que a água é fria. Água, todo mundo sabe que água é substantivo e fria é adjetivo. Então, esse frio, ele está caracterizando o substantivo água. Está dando uma característica, e ele falou que a água do local do passeio é o quê? Fria. Ao substantivo, os adjetivos são especialmente importantes em gêneros descritivos, porque ele vai descrever, que tem como foco principal a caracterização de lugares, coisas e pessoas, certo? Segunda questão, vamos lá. De acordo com a frase que aparece abaixo do título do texto, uma das preocupações de Bonito está na preservação do meio ambiente. Que medida mencionada no texto constitui um dos cuidados para a manutenção do local? O que ele diz? O turismo na região é incentivado, como vimos no texto, mas para garantir a preservação há um limite no número de visitantes, embora esse acesso pudesse ser mais amplo, né, ser bem maior. Pessoal, a terceira questão eu não coloquei no slide, então eu vou ler, ele pede para a gente retirar do texto, então eu vou ler e depois eu vou dizer para vocês qual a resposta que foi retirada do texto, tá bom? Vamos lá. Muitas vezes, as sequências descritivas aparecem inseridas em gêneros narrativos, como crônicas, contos, ou argumentos, como artigo de opinião. Um exemplo para vocês, a questão descritiva dentro do texto narrativo em histórias indivíduos, né? São textos narrativos que, vamos supor, é a HQ da Mônica. Ela pode dizer que a Mônica tem um coelho chamado Sansão Azul. Aí é uma particularidade descritiva, uma parte descritiva que está dentro de um texto narrativo, certo? Então, o texto descritivo, ele não vai se manter isolado, ele pode estar dentro de uma crônica, de um texto narrativo, certo? De um poema. São mais frequentes, porém, em diários de viagem, guias de viagem, gêneros expositivos, como artigos de divulgação científica, reportagem e etc. Podem ser usados para caracterizar pessoas, seres, objetos, ambientes ou paisagens. A descrição de lugar apresenta detalhes que compõem o ambiente, como eu expliquei para vocês, aquela questão da sala e da praia. A sala é fechada, a praia é um ambiente aberto, certo? E uma paisagem é um local que é aberto. No texto, em estudo, ocorrem descrições de paisagens, né? Ocorre descrição de paisagens naturais. Sublinho no texto alguns desses trechos. No caso, como é trecho, então só, né, não vai ser o texto inteiro, vai ser só os pedacinhos das linhas, tá bom? Vamos lá. Ele está pedindo para nós tirarmos o quê? Textos
descritivos, que vão descrever essa paisagem, tá bom? Ó, qual foi o que eu achei? Nós temos a cor e a limpidez da água da gruta, do Lago Azul, principal cartão postal de Bonito. Ela está caracterizando o quê? A água, que é o quê? Limpa. Os quase 300 degraus de uma escadaria rústica não são nada perto da beleza do poço de mais de 90 metros de profundidade. Ele está dando característica à escada, que é uma escadaria rústica. Uma cachoeira da Boca da Onça é um passeio de um dia que percorre uma trilha fácil de 4 quilômetros. Então, ele está atribuindo característica a esse lugar, a Bonito, certo? Quarta questão. A descrição pode ser objetiva, como uma fotografia de algo ou alguém. Para criar uma impressão bem viva, quem descreve uma paisagem pode determinar a localização, o plano de fundo e os elementos que a formam. No texto em questão, o narrador determina a localização de Bonito e de certas atrações turísticas da região, com a finalidade de divulgá-las para o caderno de viagem de um jornal do que se extraiu esse texto. Letra A. Em que trecho se encontra essa localização? Vamos lá. Por exemplo, ele dá a localização de Bonito, que fica em Mato Grosso do Sul, né, que é uma cidade a 312 quilômetros de Campo Grande. Informa seu número de habitantes, que a cidade é de 20 mil habitantes. Situa também algumas atrações turísticas, a mais alta do estado, com 157 metros, que é a Cachoeira da Boca da Onça, que é um passeio de um dia, que percorre uma trilha fácil de 4 quilômetros. E o Abismo Anhumas, que é para quem gosta de coisa radical, né? Que é um rapel de 70 metros que leva a uma caverna submersa. Então, ele está dando essas características a essa localização. Então, como eu falei para vocês, nós não vamos caracterizar apenas a questão de um objeto ou de uma pessoa. Pode caracterizar a parte física, mas também pode caracterizar a parte psicológica. Um lugar aberto, um lugar fechado, uma paisagem. Letra B. Como a descrição se refere a um ambiente aberto, há diversos elementos que o compõem. Quais deles mais destacam nesse texto? A flutuação do rio Sucuri, né, que turistas descem com a suave correnteza na companhia de dourados, a cor e a limpidez da água da Gruta do Lago Azul, as cascatas no Parque das Cachoeiras, 6 opções de quedas com água cristalina e uma tirolesa. Então, aí são os elementos que compõem essa paisagem aberta. Vamos supor, em uma praia, né? Pode ver, característica dessa praia, vamos supor. Veja água de coco, vamos supor, tem uns barquinhos para você fazer passeio. Então, são características atribuídas a esse local, a essa praia. Quinta questão. Que característica desse texto, que características desse texto permitem identificar a intenção de convencer o leitor a viajar para Bonito? A questão das características que esse lugar tem, porque eu fiquei com vontade de viajar para esse lugar. As características perfeitas, né? Água limpa, tirolesa, um lugar maravilhoso. Então, através dessas características, ele acaba instigando, convencendo o leitor a viajar. Porque ele está exaltando as qualidades de Bonito, garantindo que é um destino adequado tanto para a família quanto para grupos de amigos, quanto para namorados, certo? Que apreciam atividades radicais, que lá é limpo, lá é preservado, tem infraestrutura de turismo, voos e rede de hotelaria adequado. Por tudo isso, fica nítido, né, que eles querem conquistar também as pessoas, né, com essas características que
que eles deram para esse lugar, não é nem que eles deram, que as características que esse lugar possui. Até porque, como eu falei para vocês, o texto descritivo, ele trabalha com isso, né? Com essa questão da caracterização, com a questão de descrever, certo, meus amores? Um beijo e bons estudos!